Oiê, tô aqui de novo e hoje eu vou falar com vocês a respeito de um assunto que eu já falei há uns 2 ou 3 vídeos atrás, que era dos níveis de leitura. Eu prometi naquele vídeo que eu ia trazer um conto, ou um texto, alguma coisa pra gente analisar a partir daquele ponto de vista, a partir daquela teoria e tal. E estamos hoje aqui para isso. Eu optei por pegar um texto muito curto, mas assim, muito curto mesmo. Porque assim eu acho que dá pra gente trabalhar o texto inteiro em um vídeo curto e a gente pode explorar bem aqueles aspectos e perceber que eles são aplicáveis em qualquer tipo de texto, em textos longos, textos curtos, em textos de todos os gêneros. Um texto curto é um bom exemplo. Mas assim, pode ser que eu faça um outro vídeo depois com outro exemplo. Não vou colocar 2 textos no mesmo vídeo porque eu não quero fazer um vídeo muito longo. Então vamos explorar bem esse texto, mini texto, e aí a gente faz um outro vídeo a respeito de algum outro texto, de repente, um poeminha, porque esse não é poeminha, um poeminha, ou então um texto um pouquinho maior, a gente explora mais uma vez. Aí vocês vão ficar afiados na leitura a partir desses níveis de leitura. O conto que eu trouxe para nós é do Hemingway, né? Ernest Hemingway, e o conto se chama O Menor Conto do Mundo. É um bom nome para um conto, eu acho, né? E talvez ele tenha razão, eu acho que não tem um conto menor do que esse conto dele. Porque o conto dele tem 6 palavras. Eu vou até colocar aqui, na medida que eu for lendo, ou na hora que eu ler, porque é curto, para vocês saberem qual que é a pegada do conto e acompanharem e tal, né? Mas o conto é esse. O menor conto do mundo vence. Sapatos de bebê sem uso. E é isso, não tem mais nada, não tem qualquer outra informação. Esse é o conto, essas 6 palavras são o conto. Só que agora a gente vai ter que falar sobre gênero. O conto não é um gênero narrativo, então ele não tinha que ter personagem, espaço, narrador, tempo, enredo? Sim, mas às vezes os contos eles não estão com todas essas características super definidas e super evidentes, né? Então nem sempre tá ali na sua cara todos esses elementos. Isso é o conto, primeiro porque ele falou que é um conto, né? A gente tem que respeitar o que o fulano fala. E segundo porque até dá pra gente encontrar vários desses elementos, se não todos, nessas 6 palavras que formam o conto. Mas a gente não tá aqui para encontrar elemento da narrativa, né? A gente tá aqui para falar sobre níveis de leitura, que era o assunto do outro vídeo. O primeiro nível de leitura sobre o qual eu falei no vídeo passado era o nível da decodificação. Então vamos pegar lá o texto, né? A questão da decodificação é muito simples nesse caso aqui, porque a gente não tem muito o que encontrar, não tem muito o que decodificar. A forma como está estruturado o texto, então vence 2 pontos e o elemento que está sendo vendido remete a classificados, né? Então remete àquela ideia de que estou vendendo alguma coisa anunciado no jornal ou no máximo anunciado numa plaquinha, alguma coisa nesse sentido, né? Classificados. Então, se você já viu classificados na vida, a decodificação disso aqui já fica muito fácil. Sapatos de bebê, tá? Todo mundo já viu sapatos de bebê. Né? Sapatos de bebê sem uso, tá, todo mundo já viu sapatos de bebê sem uso e tal. Então a decodificação, essa parte que é mais basilar, nesse caso aqui, desse conto, é muito simples. Não tem muito o que a gente procurar, não tem muito o que a gente discutir. Então a gente passa para o próximo nível. O nível seguinte é o nível da associação. Então, aí que a gente começa a entrar no texto e a refletir a respeito dele. Então, primeiro, lembra aquilo que eu falei de classificados? Já vi classificados, já comprei alguma coisa em classificados, já coloquei alguma coisa à venda. Então, todas essas coisas já vão vindo na nossa memória e isso vai fazer associação e vai aproximar o texto da gente de alguma forma. Agora vamos pensar na parte que é mais associativa desse texto, que é a questão do afeto que existe na história, né? Vende-se sapatos de bebê sem uso. Pesado, bem pesado.
Por quê? A imagem do sapato de bebê remete a um bebê, né? E o que a gente geralmente tem, né? Às vezes acontece de, como a criança cresce muito rápido, as mães doam os sapatos ou as pecinhas de roupa que a criança usou, ou então vendem as pecinhas de roupa que a criança usou. Mas aqui nós temos uma coisa importante, que é isso que vem depois da vírgula, que é sem uso. Ou seja, nós temos ali a expectativa de uma criança, então provavelmente a pessoa estava grávida, ela comprou o sapatinho de bebê. Aqui a gente não sabe se é o pai ou a mãe que está vendendo o sapato, enfim, a gente não tem essa informação. Mas a gente tem a informação de que existia a expectativa de uma criança. E mesmo que a gente não tenha uma criança, então eu não sou mãe, mas você sabe como que é a expectativa das mães, como é que é aquele preparo para receber uma criança. Então vai atrás vai montar o quartinho, vai comprar as roupas, vai comprar os itens, a decoração. Então é todo um investimento emocional em torno dos objetos que vão receber essa criança, né? Berço, quartinho, roupinha e etc. Tem todo esse envolvimento emocional. E aí a gente tem essa informação de que esses sapatos estão à venda sem uso. Provavelmente, o que aconteceu com essa criança? Provavelmente ela morreu. E é possível que ela tenha morrido na barriga. A gente não tem essa informação. Então tem algumas coisas que vão ficar soltas de alguma forma, mas é possível que isso tenha acontecido porque a criança não chegou a usar o sapato. Então ela não chegou a ter a possibilidade de usar aquele sapato. Então pode ser que tenha acontecido que tinha essa pessoa grávida e ela perdeu a criança. E aí é interessante pensar nisso quando a gente pensa na questão de classificado. Por que você venderia alguma coisa que traz boas memórias, não é verdade? Especialmente em relação a essas coisinhas, porque o que acontece com as mães? Geralmente elas guardam uma ou outra roupinha que tenha sido muito especial, não dá para guardar tudo, e tem umas roupinhas que são para bater no dia a dia, então você não vai guardar tudo, mas tem algumas roupinhas especiais que as mães guardam como recordação daquele momento da criança, então como recordação da infância do filho ou da filha. Se você quer vender o elemento não usado ainda, pode ser que ele esteja relacionado com uma lembrança não muito positiva, né? Então a gente tem toda essa informação. É lógico que uma pessoa que passou por essa experiência vai receber essa fase da associação de uma forma extremamente diferente, né? Então, passou pela experiência de perder uma criança, etc. Então, vai receber esse texto de uma forma muito mais intensa. Uma pessoa que tem filhos também vai perceber isso de uma forma diferente da pessoa que não tem, porque são as experiências que a gente tem que vão valer nessa questão da associação. Então, são as aproximações que a gente consegue fazer. Então, eu sou capaz de fazer algumas aproximações, mas dentro de certos limites. Outra pessoa é capaz de fazer outros tipos de associação a partir das experiências que ela tem, etc. É lógico que assim, eu não posso embasar toda a minha interpretação a partir desse nível, mas esse nível, especialmente quando a gente tem muitos vazios no texto, é um nível que ajuda muito a gente preencher esses vazios e conseguir criar uma interpretação possível para o texto. O nível seguinte é o nível da análise. Aí sim a gente pode tentar pensar em elementos da narrativa, se quiser. A gente pode prestar atenção no tom, então na atitude de quem fala em relação a quem escuta. Isso é uma coisa que dá para perceber nesse texto. Porque assim, o fato de identificar que é sem uso, então vende-se sapatos de bebê sem uso, dá uma dor para essa mensagem. Então não é simplesmente vende-se sapatos de bebê novos, como se fosse uma loja que estivesse vendendo. Vende-se sapatos de bebê sem uso, ou seja, eles foram planejados para serem usados, mas acabou que alguma coisa no universo, né? O universo não
colaborou em relação a isso. Aí a gente pode pensar, tipo, narração, nós temos um narrador que é a terceira pessoa, um narrador distante porque não está influenciando ali. A gente tem personagens, cavucando a gente encontra os personagens. Uma mãe, um bebê, talvez um pai, mas uma mãe e um bebê a gente tem a ideia de que existem ali, mesmo que o bebê não tenha chegado a nascer e etc, né? Nós não temos uma menção muito clara de tempo e espaço, porque o indicador é vence, né? Então a gente não tem ali tipo, vendi ou vendeu. Então a gente tem essa limitação de tempo e espaço. E o enredo é esse que a gente acaba criando a partir da interpretação, né? Provavelmente tinha uma mãe, a expectativa da criança, a criança deve ter morrido, e assim esse sapatinho que trazia memórias ruins está sendo vendido. O nível da interpretação vai ser do distanciamento crítico, em que eu vou usar esses elementos que eu tenho e os elementos das fases anteriores. Percebo esses personagens, percebo essa estrutura ali, que é uma estrutura de anúncio, né, de classificado, e por que aconteceria desse jeito? Aí já é uma questão da associação. Eu junto todas essas informações que eu tenho e vou criar uma interpretação. Eu já fui falando da interpretação antes, né, que é essa interpretação dessa possibilidade de ter uma mãe, um bebê e etc. Mas a ideia é que nesse final é que a gente reúna todas essas informações que a gente foi pensando e crie, estabeleça a interpretação de fato da história. E aí, cresceu? 6 linhas viraram quantas linhas na nossa cabeça? Não é mesmo? Esse vídeo fica por aqui. Eu vou pegar um texto um pouquinho maior, eu acho que eu vou pegar assim para explicar um pouquinho mais detalhadamente os níveis. Esse é muito conciso. Agora que eu expliquei e tal, eu achei que ele ficou muito conciso. Então eu vou pegar outro ainda para explicar direitinho todos eles, mas eu espero muito que vocês tenham gostado dessa interpretação, dessa possibilidade de aplicação, esse exemplo, né, que eu dei. Se vocês gostaram, curtam o vídeo, compartilhem com os amigos de vocês, assinem o canal se vocês não assinaram, nunca sei qual lado que eu tenho que apontar, mas assinem o canal se vocês não são inscritos ainda e beijinhos, até a próxima!